mental e física. Esse plano Daniel leva-nos a entender que precisamos de melhorar nossa vida espiritual, nossa saúde espiritual. Há quem não olhe dessa forma. A vida espiritual, ela precisa ser saudável, sim, senão ela morre. Assim como se você não comer diariamente, com certeza você vai a óbito. Na vida espiritual, se a saúde espiritual, a sua saúde espiritual não está legal, você morre espiritualmente, eu morro espiritualmente. E o que significa, pastor, morrer espiritualmente? Você perde a comunhão com Deus. O Espírito Santo já não age com tanta liberdade. Já não há uma audição, sabe, sensível à voz de Deus. Já não há uma comunicação de Deus para você. Porque essa ausência de vida espiritual também diz ao Espírito Santo que o lugar dele não é mais dentro de nós. Então o Espírito Santo começa a se ausentar da vida dessa pessoa. Por quê? Porque se diz que a pessoa começa a introduzir no seu espírito uma alimentação contrária ao Espírito Santo. Significa isso, pastor? Fala de forma mais melhorada aí. Significa que quando nós deixamos de praticar a nossa disciplina espiritual, que é o quê? Orar, ler a Bíblia, meditar, ter meditações diárias e constantes com Deus, ter um processo e um período de comunhão com Deus, sabe? Ter hábitos espirituais. Quando nós perdemos isso, começa a entrar no nosso espírito outras coisas: ódio, amargura, ressentimento, briga, confusão, pecado, luxúria, pornografia e uma série de coisas. Aí o Espírito Santo vai recuando. Por quê? Porque essas coisas que nós temos alimentado no nosso espírito vai dizendo ao Espírito Santo: sai para lá, sai para lá, sai para lá. Aí tem uma hora que o Espírito Santo nos deixa, porque ele não consegue conviver com essas coisas. Uma vez contaram uma história de um homem que botava sempre 2 cães, 2 cachorros para brigar, e ele ganhava dinheiro com isso, porque antes da briga as pessoas faziam apostas. Chegava um determinado momento, quando ele sabia que as apostas foram feitas em um determinado animal, e ele sabia que esse animal ia ganhar, porque as pessoas apostavam, o que ele fazia? Ele deixava esse animal com fome a noite inteira e alimentava mais o outro. Quando chegava na hora da briga, na hora da disputa, aquele que as pessoas apostavam estava mais fraco, porque durante a noite ele foi mal alimentado. E aí o animal que não foi, recebeu tanta aposta, era investir numa alimentação pesada nele. E essa ilustração quer dizer o que, pastor? Que quanto mais nós alimentamos a nossa carne ou o nosso espírito, na hora da disputa entre a carne e o espírito, vai ganhar quem? Quem for mais alimentado. Quem for menos alimentado não terá resistência suficiente e vai perder. Porque todos vocês sabem, e não é novidade para ninguém, porque eu não costumo pregar novidades, se diz que há sempre uma luta espiritual entre a carne e o espírito. Então é quem mais você alimentar. A ideia do plano Daniel é para que se haja um entendimento do que eu preciso abrir mão, do que eu preciso decidir, mudar e dizer: eu não vou me contaminar com isso. Eu não quero comer a comida do rei. Eu não quero beber o vinho do rei. E essa comida e essa bebida do rei diz muito mais do que o que nós estamos pregando. É uma relação muito mais extensa do que eu estou falando. E hoje nós queremos falar da saúde mental e sexual. Pastor, logo hoje, dia de terça, o senhor geralmente não fala isso na escola bíblica dominical, e seria o próximo domingo que nós iríamos retomar aqueles estudos
estudos, aqueles ensinos sobre casamento, sexualidade, família. Não poderia falar, não tem criança aqui, pastor, tem adolescente, tem jovem. Deixa eu dizer uma coisa, a televisão, quando vai pôr seus programas que fala, tem um programa dia de hoje, né? Me parece que depois da novela Amor e Sexo. Eu nunca assisti, e acredito que nunca vou assistir, mas como vejo a propaganda, e lá sai todo tipo de pornografia, todo tipo de insinuação, todo tipo de incitação ao sexo livre, e muitos pais deixam os filhos assistirem. Não é verdade, meus irmãos? Os adolescentes assistem, os pais assistem com os adolescentes, algumas pessoas assistem, agora o pastor da igreja não pode falar sobre sexualidade. Então vamos mudar esse critério aí, porque o que eu vou falar aqui com muita propriedade, com muita sabedoria, não é? Com muita sabedoria. Eu não estou aqui como um menino, para falar besteira, para falar qualquer coisa, para incitar ninguém a erro. Pelo contrário, a nossa responsabilidade em falar de saúde mental, que hoje muito mais eu estou me apropriando disso, porque será a minha formação futura. Saúde mental e saúde sexual é com muita propriedade e, acima de tudo, com a base da palavra de Deus. E aqui não tem nenhuma criança, nenhum menino, todos aqui são adultos, ou a maioria são adultos, que podem ouvir de forma saudável essa palavra. Amém, meus irmãos? Então é preciso entender que o plano Daniel nos ensina e nos incentiva a fazer algumas mudanças na nossa vida. Saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Porque Deus não vê o homem só de forma espiritual. Houve um tempo em que a igreja e algumas pessoas diziam que Deus só se preocupava com o espírito. Diziam que Deus não estava preocupado com casa, com dinheiro, com saúde. Algumas pessoas até diziam, meu médico é Jesus. Eu não quero saber de médico aí fora, porque meu médico é Jesus. Muitos diziam isso e defendiam. Só que nós precisamos entender que Deus vê o homem, e Deus fez o homem de forma completa, meus irmãos. Deus fez o homem biologicamente perfeito. A sua biologia é uma das mais complexas, tanto no reino animal, quanto no reino vegetal. É uma das criações mais complexas no mundo inteiro. O cérebro humano é uma das máquinas, se é que é considerado máquina, mais complexa do mundo inteiro. Não se dá para mensurar, para medir a riqueza que é o cérebro humano. Deus nos fez biologicamente perfeito, Deus nos fez espiritualmente, Deus nos fez socialmente e Deus nos fez psicologicamente. Nós somos um ser espiritual, um ser social, um ser biológico, completo. Quando Deus olha para você, Ele não só se preocupa com o seu espírito, Ele preocupa-se também com a sua saúde.
social, porque você vive em comunidade, você tem família, você tem vizinho, você tem amigos, você tem parentes, você é um ser social, você é um ser biológico, você é um ser espiritual e você é um ser psicológico. Então Deus te vê de forma completa. E hoje nós queremos falar exatamente sobre isso, esse processo da nossa saúde mental. E que, vou dizer uma coisa aqui para vocês, muitos de nós temos problemas mentais, de ordem mental. Abro um parêntese, e eu não quero que você pense que eu estou lhe chamando de doente mental, porque nem essa nomenclatura mais se usa. Entendeu? Não é essas demandas que eu quero falar. Eu quero falar de situações na nossa vida, e principalmente no reino de Deus, que nos deixa loucos. Eu lembro de uma vez aqui, de uma pessoa, de tanto orar, de tanto jejuar, de tanto evangelizar, de tanto, sabe, pegar isso como única meta da sua vida. Essa pessoa está hoje, ó, lelé da cuca. Algumas pessoas sabem de que eu estou falando, porque foi num tempo muito remoto dessa igreja. Até hoje essa pessoa anda na rua sem roupa, e já congregou aqui, já deu testemunho aqui na frente, já falou aqui na frente. Então a gente tem que ter cuidado com isso aqui, irmãos, que é tão frágil isso aqui, ó. Tão frágil. Então eu pedi para vocês entenderem que eu não posso mudar da noite para o dia. Vocês lembram disso? Lembra dessa frase? Se alguém quiser que você mude da noite para o dia, não aceite essa ideia, porque ninguém muda da noite para o dia. E também ninguém fica nessa, eu vou mudar e nunca muda. São dois extremos. O extremo de ninguém me peça para mudar porque as coisas não são assim, viu o que o pastor disse? E também passa o tempo inteiro e nunca muda. Tem que chegar uma hora de decisão de mudança. E esse processo, Deus vai lhe dizer, Deus vai lhe indicar, Deus vai lhe orientar, Deus vai lhe mostrar esse momento, e você vai saber também o momento da mudança. Porque o momento de mudança é um momento de ruptura. É o momento que você diz, a partir de hoje, eu não farei mais isso. Aí você rompe com o pecado, rompe com o mau hábito, rompe com a dependência, rompe com a codependência, e aí diz, a partir de hoje, eu decidi, Jesus, eu vou mudar. Tem que ter esse momento de ruptura. E nunca é fácil para ninguém mudar. Se alguém você diz assim, poxa, fulano mudou, é verdade, mas só essa pessoa sabe o quão difícil vai para ela mudar. Todo mundo sabe que isso é uma tarefa muito difícil. Até Jesus, na hora H, disse, Pai, passa de mim esse cálice, porque tomar essa decisão de morrer por essas pessoas, eu já estou vendo que é muito pesado. Passa de mim esse cálice, Pai. É uma ruptura que se faz. Ruptura é mais ou menos isso aqui, ó. Rasgou. Houve uma ruptura, um desligamento, se afastou. E é preciso fazer isso em alguma área da sua vida que eu não sei qual é, que só você sabe. Desde a última terça-feira e passou pelo domingo e até hoje, só você sabe aonde Deus está lhe exigindo. E não precisa de interlocutor, ou seja, não precisa de que alguém fique dizendo a você aonde você tem que mudar, porque o Espírito Santo já te falou, amém, meus queridos? Amém. Só o Espírito Santo é capaz de nos fazer mudar, só o Espírito Santo é capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E se o Espírito Santo não fizer isso, ninguém mais faz. Nem pai, nem mãe, nem marido, nem filho, nem patrão, nem pastor, ninguém. Só o Espírito Santo, porque esse é o papel dele. E aí você precisa entender a metanoia, mudança de mente. Mudança desses pensamentos, dessas ideias que rondam pela sua cabeça. Essa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Ou então a síndrome do católico. Nessa eu nasci, nessa eu vou morrer. Não queira nenhuma dessas duas síndromes, porque Paulo escreveu Romanos 12:2: transformai-vos
A minha experiência na faculdade é essa. Quando eu ouço uma coisa lá, eu digo, meu Deus, eu não sabia disso. O conteúdo que para mim naquele momento é novo, vai lá e faz o papel de mudança e diz, é verdade, olha para isso. É um conteúdo novo, é uma proposta nova, é uma ideia que já vem se falando há séculos, mas eu só tive o conhecimento naquele momento. A palavra de Deus é assim, a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que conhecer a verdade, você tem que conhecer a palavra, e não é somente na leitura dela não, porque a leitura dela é importante, mas muito mais o que o Espírito Santo confia ao seu Espírito para mudar. Muito mais isso aí. Então precisamos entender, meus irmãos, que Deus quer de nós saúde mental. E saúde mental precisa te dizer, a mente é regida por leis. Você não pode quebrar as leis da mente, da saúde mental. Porque se você quebrar essas regras, se você quebrar as leis que já existem, você fica doido, maluco, pirado. Para alguém ter um surto psicótico, é daqui para ali. Para a pessoa ter uma alteração, é daqui para ali. Basta uma pressão, basta uma certa pressão, a palavra é essa mesmo, uma pressão forte sobre a mente de alguém, sobre o emocional de alguém, para a pessoa surtar, para a pessoa entrar num mundo paralelo, para a pessoa ir para um lugar que só ele e só ela conhece, sabe e construiu. Então é preciso observar essas leis, observar a palavra e alcançar uma mente saudável, porque as pessoas por um pensamento matam, por um pensamento roubam, por um pensamento faz atrocidades e depois põe a mão na cabeça e diz, meu Deus, como eu fui capaz de fazer isso? Verdade ou não? Há pessoas que discordam veementemente do que eu estou falando, que nada, pastor, eu matar? Eu não sou capaz nem de matar uma formiga. Eu só vou lhe dar uma dica, mexa no seu filhote, mexa na sua família, mexa naquilo que você considera mais importante, para ver as mães, por exemplo, aqui, se não se tornam feras, se não se tornam leoas, hein? É verdade ou não é, mulher? O que eu estou falando aqui? Mexer com a sua cria, mexer com seu filho, mexer com sua filha, mexer com sua família, mexer com sua moral, mexer com seu caráter, hein? Você é capaz de esganar um assim, sabe? Com a raiva, com a ira, e depois botar a mão na cabeça dele. Meu Deus! Ô pastor, mas ele é tão mansinho, tão cadinho, pise no calinho dele. Pise no calcanhar de Aquiles dele para você ver o que ele é capaz de fazer com você. Então existem leis, e aí nós precisamos desenvolver uma mente saudável, e aí essa mente também, ela tem que passar necessariamente pelo novo nascimento, porque nós somos muito motivados por aquilo